aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, ou especificamente falando Garoden, que faz parte do universo de Baki. E a gente vai falar sobre Garoden Boy. História é essa que é um spin-off, é um mangá Gaiden de Garoden, que conta a história de Tamba Bunshishi quando ele era ainda um jovem. Inclusive essa história aqui, ela é bem autoral do Itagaki, não tem muita mão de Baku Yumemakura, criador de Garoden e mestre para tanto Genkan como também para o universo de Baki. E essa obra ela é bem interessante, que mostra como o Tamba já era bem forte, já era bem insano antes mesmo que talvez até mesmo o Baki fosse, tá? Vai ser bem interessante a gente ver aqui algumas coisas com relação ao Tamba Bunshishi novinho. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, antes de começar essa narração que eu finalmente estou trazendo, muita gente pedia, quero que vocês se liguem no canal que sempre está saindo coisas sobre o universo de Baki e bastante narração para vocês. Até porque também vou estar trazendo Batuque de volta. Batuque vai voltar a estar saindo aqui no canal. Então narração é o que não vai faltar aqui. Beleza? Então deixa de resenha e se bora pra ela. E aqui estamos com o início de toda a história. Um garoto, um estudante, caminhava pelas ruas. E assim, esse garoto pensava que queria ser o número 1. Com o tempo passando, ele ainda ia pensando com seus botões na sua mente. O número 1 do quê? Isso é tão óbvio. Chegar ao topo no Japão significa, antes de qualquer coisa, estar no topo desse sistema de educação. E com aqueles pensamentos, ele ia visualizando todo o panorama da sociedade que ele vivia e se dizia: e eu estou conseguindo. Provas e exames são como jogar jogos para mim. Até o topo, até eu me formar na universidade com mestrados. Eu estou bastante seguro de que consigo permanecer no topo. Com o tempo passando, ele visualizava um pouco mais além e assim continuava a dizer de si mesmo: e eu irei passar em primeiro lugar na lista do exame nacional. Eu vou começar a trabalhar no Ministério de Finanças e me tornar um burocrata. Isso significa que irei reinar com uma classe dominante. Ou seja, o seu futuro já estava traçado. Toda a sua ambição, toda a sua forma de pensar levava a um futuro incrível. E assim, ele caminhando perto daquelas pessoas ainda pensava: soa como uma forma ordinária e chata de se viver. Mas é assim que as coisas funcionam neste país. E este caminho é o caminho correto para ser o número 1. E enquanto ele pensava naquele mundo como o melhor mundo para se viver, como se ele sempre estivesse certo com tudo o que acontecia, ele via algo interessante. O distrito de Shinjuku, em Tóquio. Para quem não sabe, esse distrito nada mais é do que aquele distrito onde está rolando a luta entre Hanayama e o filho de Kako. Inclusive, também a luta de Ron Shobun versus o Shiba. E também rolou a luta de Hanayama contra Miyamoto Musashi. E é aí que vemos que há uma multidão ali, é muita gente. E se é contado, aquela era uma fila bem estranha de pessoas. Era bastante óbvio, aquela era uma fila bem estranha de pessoas muito fortes. Ou seja, eram pessoas qualificadas, eram pessoas específicas que estavam ali para testar sua força, para poder mostrar a que veio. E naquele momento se era dito, até mesmo para aqueles que não estão familiarizados com o esporte de combate, era notável que eles tinham corpos bem treinados. Eles estavam além dos corpos treinados para esportes comuns. Eles eram mais do tipo para lutar. Alguns deles era difícil de identificar para quem treinavam exatamente. E é aí que vemos que com o tempo, esse garoto ficava observando e via o quão inferior ele era, quão baixo ele era. E ali ele pensava: mas o que? Essa fila é para quê?
E é aí que ele se empolgava e começava a caminhar para tentar entender o que estava acontecendo, o que chamava tão a atenção daqueles homens. E ali estava um homem que era baixinho, parecia ser bem mais fraco e não tinha tanto porte físico como os demais. E ali, esse homem dizia o seguinte, ele dizia para todos os demais: vamos lá, pessoal, me surrem, venham com todo o coração e me nocauteiem. E aquilo deixava ele interessado e pensava: nocautear? E é aí que o homem começava a abrir sua boca e dizer várias palavras com um belo sorriso. Se você é um estudante que está estressado de tanto estudar para suas provas, ou um empresário que quer meter a porrada no seu chefe para se sentir melhor, é somente $10 por 1 minuto. Eu te dou 100 se você conseguir acertar um soco direto no rosto. E é aí que o estudante começava a pensar e tentava levar aquelas frases, como estressado de tanto estudar, para si e lembrar justamente de que ele realmente era um estudante que estudava demais. E naquela hora, ele até pensava que não tinha nenhum estudante ou empresário ali. Todos que estavam ali eram literalmente lutadores peso pesado. E ali, ele olhava para uma mulher e até perguntava: quando esse senhor começou a fazer isso tudo? E ela dizia que antes só era bêbados e bandidos do ensino médio que tentavam, mas não havia ninguém que pudesse sequer tocar este homem. Com isso, as coisas foram aumentando. Era incrível para ela e ela disse que não tem nem chance de ele socar o cara. E aí, que era só ele ver. Ele podia ver com seus próprios olhos. E naquele momento serão mostradas as luvas daquele homem, que estavam completamente surradas, porém ele estava lutando contra profissionais, mas não caía. E até mesmo vemos um panorama insano, onde o golpe é dado e nada acontecia. O garoto ficava observando, o homem se esquivava mais uma vez. E é aí que depois de um tempo, o garoto entendia que eles estavam sérios, eles estavam focados. O homem tentava acertar cada vez mais o outro e não conseguia. Era uma sequência perfeita de golpes, mas nada dava certo. Até que ele se toca que aquilo era incrível e que ela estava certa. Nada conseguia atingir tal homem. E assim, a luta ia acontecendo e até mesmo o homem fazia com que os outros perdessem sem nem tocar neles. A mulher olhava para o garoto e dizia: você viu? E assim, o homem começava a sorrir e falava para o outro, que já tinha passado ali o tempo, o tempo tinha acabado, e até pergunta: você quer mais 1 minuto? O homem começa até a sorrir com aquilo, e aí vemos que vários outros começam a se aproximar, e no meio daquilo tudo, cedido. E monstros após monstros, eles vieram, mas ninguém conseguia tocar ele. Alguém o ofereceu mais dinheiro para uma luta com as mãos nuas. O resultado foi o mesmo. Ou seja, o homem era invicto. E assim chegaram boxeadores, lutadores de MMA, karatecas, kickboxers, os lutadores de luta livre profissional e até mesmo lutadores de rua. Mas tudo dava no mesmo. E aí, que em dado momento, enquanto todos estavam cansados ali, vemos que simplesmente cedido. Caras grandes e pequenos, jovens e velhos, com regras sem regras, ele não era tocado por ninguém e vencia todos sem um único golpe sequer. E é aí que vemos o seguinte: vemos que o tempo vai passando e o garoto acaba explicando que ele varreu todo mundo em 1 hora e fazia $2.000 por dia só por não ser tocado. As pessoas comemoravam o seu nome, diziam que ele era incrível, que ele é invencível. E assim mesmo, o garoto também pensava que aquele homem não poderia ser derrotado. Era algo insano. E ali vai falar com aquele senhor. E quando chama ele para conversar, ele diz o seguinte: você pode me dizer por que ninguém consegue encostar um dedo sequer em você? E o homem diz: entretanto, não é impossível. Ninguém aqui tem mais de 2 braços e todos usam as mesmas técnicas velhas. E aquilo deixa o garoto meio que chocado com tal informação, como se fosse fácil tocá-lo. Era bem simples. E aí a gente vê que o homem vai se saindo de perto, dizendo que queria encontrar uma princesa.
e diz que é a única que derrota ele com um beijo. E o garoto não entende muito bem. O tempo passa e vemos que existia uma menininha. Ele percebe que era filha daquele homem e até mesmo o homem fala, né, que é obrigado por esperar, meu amor. A menina entende que ele já tinha terminado e aí ele entende que a garota está vendo um livro de imagens e ele começa a pensar. Ele estava lendo um livro infantil enquanto seu pai estava sendo atacado por aqueles monstros. A confiança da menina era tanta que ela nem ligava para o que estava acontecendo. E com isso rolando, o garoto ainda vai pensando sobre tudo. Pensando sobre aquela pequena garota, que ela sabia que seu pai era invencível e intocável. E assim o tempo passa, mas o garoto não conseguia parar de pensar naquilo. Onde até mesmo o professor chamava pelo Shin. E o Shin não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Onde até mesmo o próprio professor olha para ele e diz que é estranho que ele esteja distraído. Onde até mesmo fala uma piada, né, perguntando se ele tinha se apaixonado ou algo do tipo. E provavelmente tenha sido isso. O próprio aluno voltava a pensar no outro e pensava que ele talvez não tivesse nem educação adequada. Porém, ele não conseguia deixar de admirar tal homem. E aí que mais uma vez o garoto vai atrás daquele homem. Mas o local estava vazio. Era estranho. Por que ele não estava ali? O que tinha acontecido? Ele sabia que o homem vinha todos os dias e queria vê-lo novamente. A forma como ele se esquiva, ele queria ver. E assim ele começava a procurar mais sobre o homem, que ele era famoso e até mesmo as pessoas sabiam sobre ele ali. Conheciam onde ele vivia, o que ele fazia. Inclusive até mesmo ele disse que foi fácil encontrá-lo, onde ele morava. E até mesmo tinha um apelido, né? O Senhor que te dou sem se me acertar. O próprio frase dele tomou o lugar de nome. E assim ele chega em sua casa e toca ali a companhia. E quando isso acontece, até mesmo ele fazendo isso por impulso, vemos que o homem acaba atendendo, né? E assim começa a ver que era o garoto mais uma vez. Até mesmo ele fala, né? É você. E mesmo que o garoto se desculpasse por chegar ali tão tarde, o homem é gentil com ele e pergunta se ele queria entrar. E assim acontece, né? Onde ele vai entrando e vê que tá meio bagunçada as coisas. E aí que quando ele entra no quarto, ele acaba vendo uma visão bem estranha. Várias luvas de boxe, todas surradas e velhas. E ali o homem dizia para ele sentar e relaxar, enquanto estava do lado de sua filhinha pequena. E assim, ele começa a ver aquelas luvas e vai pensando sobre tudo que está vendo. E diz a si mesmo: haviam coisas cobrindo a parede. Demorou uns segundos para perceber que eram todas luvas de boxe. Aquilo era um número tremendo de luvas. E além disso, o que se vê é justamente que todas elas estavam muito maltratadas. E o homem ali não estava bem, parecia estar surrado. Onde ele acaba dizendo: tem muitas luvas, não é mesmo? Porque eu tenho feito isso faz 10 anos. E ali ele dizia: não me precisa. Você poderia pegar um pouco de chá para ele? A garota prontamente vai ali, né, ajudar. E até mesmo o garoto não entende como assim 10 anos e ninguém tinha acertado ele. E aí que pergunta, né? Você perdeu hoje? Você só pode estar de brincadeira comigo, Haruya. E ali o homem diz: bem, aconteceu no trabalho, mas foi culpa minha. O que devo dizer, ele não me nocauteou. E o garoto começava a pensar consigo mesmo, que tinha acabado de perceber que o rosto dele estava todo machucado. E o homem continua a explicar: eu contra-ataquei ele seriamente. Quem é essa pessoa incrível que você socou? O garoto perguntava. E assim, ele dizia que era um garoto magro e estranho. E naquele momento, o garoto pegava o chá e começava a tremer. E assim, era contada a história pelo homem. Eu não devia ter devolvido o soco, pois era para ser o cara do me acertar. Eu não vou te bater de volta. Já fiz dinheiro suficiente, acho que está na hora de parar com esse negócio. E assim, ele manda o garoto ter cuidado e o garoto sai dali. E naquele momento, o garoto começava a pensar que não conseguia se lembrar mais do que tinha conversado com ele. Quando fechou a porta e estava prestes a sair, algo aconteceu. E o que estava acontecendo é que alguém tinha aparecido perto ali. Ele percebeu instantaneamente e o homem dizia: ei, eu sou o Tamba Buchiche. E rapidamente o que ele via era um garoto chutando a quina da parede e a destruindo, enfiou o pé dentro dessa parede. E ali vemos que
ele percebia que era a criança que tinha surrado o Haruya. E aí que ele olhava, sorrindo para o garoto e dizia: o Haruya está? E é nesse momento que o estudante pensava: não era ninguém, mas ninguém menos que ele. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Foi muito bom trazer um pouquinho sobre Garou Boy. O primeiro capítulo foi bem legal e a gente já viu como o Tamba já era forte, né? Derrotou um cara que era praticamente invencível para todo mundo e até mesmo já a gente pôde ver que ele destruiu ali a quina da parede, cara, só com a pesada de tão forte que o cara é. Não é um feito tão insano quanto a maioria da galera de Baki, mas a gente já vê que Tamba é fora da curva. Isso vai ser bem legal você entender como ele começou a crescer aqui, como ele já era forte nesse início, para depois chegar 20 anos depois, mais ou menos, e a gente vê lá o que está acontecendo com ele em Garouden, né? Que eu já tenho a tradução aqui, todinha, a narração todinha para vocês comprar, se você quiser acompanhar. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, dá aquele like e não esquece que todo dia vai estar saindo um episódio de Garouden Boy. Tranquilo? Valeu, falou, fui!